O chamado de Moisés revela como Deus deseja que dependemos dele e também da ajuda de outros. Muitas vezes, Deus nos manda fazer coisas que evidenciam áreas em que somos insuficientes. A relutância e o medo de Moisés eram causados pela antecipação excessiva. Costumamos imaginar os acontecimentos e entramos em pânico com a possibilidade de algo dar errado. Deus não nos pede para realizarmos qualquer coisa antes de providenciar meios de nos ajudar. Vá onde Deus mandar e faça o que Ele disser, confiando nele para obter coragem, confiança e recursos no momento certo. Obviamente, toda pessoa chamada por Deus possui muitas limitações e defeitos. É estranho dizer isso, mas quando Deus chama alguém, Ele certifica que essa pessoa tem uma deficiência. Deus não pode ser parceiro de uma pessoa autossuficiente. O efetivo dessas dificuldades é que sintamos a necessidade de precisar de outros, especialmente de Deus. Todos nós temos algo que não podemos fazer. O objetivo divino é que haja uma liderança cooperativa. Isso serve para quebrar nosso perfeccionismo humano e impedir que caiamos na síndrome de Deus. Algumas limitações físicas servem para romper com barreiras na alma. Além de Moisés ser um velho de 80 anos de idade, Deus mandou que ele falasse a Faraó para libertar o povo de Israel. Porém, Moisés tinha uma grande limitação nesse sentido. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4, verso 10. Diante da queixa de Moisés em relação à sua impossibilidade, Deus responde de forma estranha. Ao que lhe replicou o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Êxodo 4, verso 11. Deus é responsável por certos defeitos que temos. Ele os criou. Deus sabe não apenas o que você tem, mas também sabe o que você não tem. Certos defeitos e dificuldades são intencionais. Deus explica para Moisés: Moisés, eu sei que você não pode falar porque sou eu mesmo quem fiz você incapaz de falar. Deus podia curar Moisés? Lógico. Quem fez a boca de Moisés? Deus. Deus sabe qual é o seu defeito. Porém, se é Ele quem está te comissionando, para de reclamar e diz logo sim para o propósito de Deus. Não deixe o teu perfeccionismo frustrar os desígnios de Deus para a sua vida. O defeito não é empecilho, mas é uma limitação proposital. Por isso ele diz: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Êxodo 4, verso 12. Devemos obedecer a Deus mesmo com nossas deficiências e limitações. Mas será que Moisés não deveria ficar aguardando a cura? Não. Deus deixou claro que ele não seria curado. Deus explica a Moisés que ele vai ajudá-lo em relação à sua deficiência. Talvez, quando Deus disse que ele seria com sua boca, Moisés tenha pensado que Deus iria curá-lo. Mas não era isso. Na verdade, Deus tem todas essas coisas sob controle. Ele já arranjou e planejou tudo para o nosso sucesso. Podemos ser bem-sucedidos mesmo com nossas deficiências. Só precisamos confiar nele. Não estou afirmando que isso é algo fácil de se fazer. Moisés tenta desistir. Uma das maiores infelicidades é usar nossas fraquezas como pretexto do fracasso e da desistência. Ele pede que Deus envie outro em seu lugar. Ele, porém, responde: Ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu has de enviar. Êxodo 4, verso 13. Quando Deus te dá um sonho, quando Ele manda que faça algo, quando Ele te dá uma visão, não insulte a Deus falando que você não pode, porque Ele jamais te chamará para fazer algo que Ele não te capacitou para fazer. Mais que isso, Deus tem algo providenciado em relação ao nosso defeito. Ele disse para Moisés: Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse-lhe: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem.
eis que ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. Êxodo 4, verso 14 e 15. Alguém tem a resposta para a sua limitação. De fato, qualquer defeito que você tenha não será empecilho para você cumprir o propósito de Deus. Antes, porém, te levará a uma interdependência, que é a alma do conceito de liderança. Liderança cooperativa. Nada de nos isolarmos ministerialmente no nosso perfeccionismo. Todas as pessoas têm um potencial de liderança. Todas nascemos para fazer algo e para fazer algo junto com outros. Ninguém nasceu para fazer tudo ou para fazer qualquer coisa sozinho. Certamente, Deus tem aquelas pessoas que estão esperando por você. Deus usará essas pessoas para nos ajudar e também para que sejamos lapidados. Arão é como aqueles irmãos que têm o que nos falta. Você não pode cumprir o seu propósito sem eles. Quando você diz sim ao sonho de Deus, você vai liberar o ministério e a liderança de outros. O sim de Moisés liberou a liderança de Arão. O perfeccionismo nos isola dos outros. Temos medo de delegar e confiar. Isso precisa ser vencido. Não tenha medo de contar com as pessoas que Deus tem para você. Delegue e tenha paciência com os erros delas, lidando responsavelmente com os mesmos. Quando aprendemos isso, vencemos o perfeccionismo. Muitas vezes, Moisés teve de lidar com seu profundo senso de inadaptação. Quando enfrentamos situações difíceis ou assustadoras, precisamos permitir que Deus nos ajude. Moisés agarrou-se firmemente ao cajado de pastor e seguiu para o Egito a fim de enfrentar o maior desafio de sua vida. O cajado era a garantia da presença e do poder de Deus. Algumas pessoas, sentindo-se inseguras, precisam de algo que as estabilize. Nesse caso, Deus oferece as promessas em sua palavra e exemplos de grandes heróis da fé para renovar a confiança de qualquer cristão. Deus te abençoe em Cristo Jesus.